Hoje é sexta-feira, dia 5 de março de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Fazendo o Impensável. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nessa semana tivemos a possibilidade de poder estudar os capítulos 52 e 53 de Isaías, que mostram de maneira muito bonita e ao mesmo tempo dramática aquilo que foi o papel desempenhado pelo servo do Senhor, ninguém menos do que o próprio Messias e Jesus Cristo, em todo o seu papel para poder pagar o preço exigido pela transgressão, pelo pecado da humanidade, recebendo sobre si o peso do pecado, a culpa pelo pecado, sofreu pela humanidade, para que nós tivéssemos a possibilidade de poder alcançar a salvação e a vida eterna. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos que vão nos ajudar a entender o que é que custou para Cristo Jesus efetivamente tornar-se o servo do Senhor, o nosso substituto. O primeiro texto é de Ellen White, do livro Nossa Alta Vocação, na página 44, que diz assim: Cristo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Que seria do pecado, uma vez que nenhum ser finito podia fazer expiação? Qual seria sua maldição, se só a divindade poderia dissipar? A cruz de Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. Que tem de haver algum fascinante poder que prende as sensibilidades morais, adormecendo-as quanto às impressões do Espírito Santo. Cristo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Que seria do pecado, uma vez que nenhum ser finito podia fazer expiação? Qual seria a sua maldição, se só a divindade poderia dissipar? A cruz de Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. Tem que haver algum fascinante poder que prende a sensibilidade moral, adormecendo-a quanto à impressão do Espírito de Deus. Ellen White aqui está falando sobre aquilo que seria o preço exigido para poder fazer expiação pela humanidade. Um livro muito interessante, que é a História da Redenção, vai mencionar que no momento em que o pecado entrou aqui no nosso planeta, teria que haver alguém da família de Adão com a possibilidade de poder pagar o preço pelo pecado. Mas o preço pelo pecado é a morte. Quando o Senhor Deus explicou diante dos anjos o preço que teria que ser pago, vários anjos se ofereceram para poder se sacrificar pela humanidade. Mas o Senhor Deus deixou claro que somente a vida do Filho unigênito de Deus poderia ser o suficiente para poder pagar a pena exigida pelo pecado. Ao mesmo tempo que para pagar o pecado teria que ser um segundo Adão, alguém da família de Adão, por isso o Senhor Deus teria que misturar a sua essência divina com a essência humana. Mas ao mesmo tempo, para poder conseguir vencer a morte, ele teria que ser Deus. Nessa perspectiva, Cristo veio. E ela vai dizer aqui, tem que haver um poder fascinante que prenda a sensibilidade moral, adormecendo-a quanto à impressão do Espírito de Deus. O Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos mostra que o preço exigido para poder pagar pelos nossos pecados e para poder nos resgatar foi extremamente alto. Portanto, é uma verdadeira loucura virar as costas para isso. O outro texto é do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 302. A lei do governo de Deus devia ser engrandecida pela morte do unigênito Filho de Deus. Cristo arcou com a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte de Cristo. Ele pôde sofrer, porque foi sustentado pela divindade. Ele pôde suportar, porque era sem uma mancha de deslealdade ou pecado. Cristo triunfou em favor do homem, ao assim suportar a justiça da punição.
ele assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa. A lei de Deus havia sido quebrada. O pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei é o único elemento criado por Deus que faz com que todos os seres possam ser livres. Quando todos respeitam os limites que Deus colocou, eu sou livre até o momento em que eu ultrapasso um limite que já invade a sua liberdade. Então, para que nós dois sejamos livres, você tem que respeitar os limites da sua liberdade e eu preciso respeitar também os limites da minha liberdade, para não ultrapassar esses limites e invadir o limite que é do outro. Para que todos sejam livres, é impossível estabelecer uma sociedade justa e ao mesmo tempo de liberdade sem leis. Mas o inimigo propôs uma sociedade sem leis, onde todos seriam livres. Ele só não mostrou aonde isso terminaria. Portanto, a lei exigia que o culpado acabasse morrendo. Mas para que um descendente de Adão tivesse a possibilidade de morrer e ao mesmo tempo vencer a morte, teria que ser alguém que tivesse uma natureza completamente diferente, porque tinha que ser 100% homem e 100% Deus. 100% homem para poder representar a humanidade. E 100% Deus porque só Deus é capaz de vencer a morte. É tanto que no livro das Atos Nações, quando Ellen White vai mencionar a ressurreição de Cristo, ela diz que a divindade de Cristo estava latente dentro do corpo sem vida de Jesus, lá dentro da sepultura. E quando o anjo Gabriel chegou até a porta da sepultura e disse: Jesus, teu pai te chama, essa divindade que estava latente dentro do corpo sem vida de Jesus, ela irrompeu mais intenso do que o sol ao meio-dia, vencendo definitivamente a morte. E nessa perspectiva, através da morte, Jesus ele conseguiu pagar o preço exigido pelo pecado da humanidade. E com a sua ressurreição, ele venceu definitivamente esse algoz chamado morte. Então, nessa perspectiva, para que isso acontecesse, ele precisava ser 100% homem e 100% Deus. Somente Deus teria a possibilidade de poder resolver esse problema. E é nessa perspectiva que Isaías vai mostrar que o Senhor Deus não apenas fez a restituição pelo problema do pecado. Olha, o pecado, ele maculou toda a criação de Deus. Veja Gênesis capítulos 1 e capítulo 2, e você verá como era a criação, tudo era perfeito. O que o pecado fez com a criação? O pecado trouxe destruição, morte, fez com que houvesse um processo de envelhecimento, onde os seres mais fortes acabam dominando sobre os mais fracos. Tantos problemas, tantas dificuldades o pecado trouxe. Quando olhamos para Apocalipse 21 e 22, nós percebemos que Deus, ele fez restituição daquilo que o pecado trouxe, daquilo que a humanidade fez. Porque ele vai fazer novos céus e nova terra nos quais habitarão a justiça. Mas não apenas a restituição. Na cruz, ele pagou o preço exigido pelo pecado da humanidade, dando ao ser humano de novo a possibilidade de poder escolher. E antes que a gente comece a apontar o dedo para Adão e Eva, dizendo que eles escolheram mal, nós vamos nos lembrar que hoje a escolha está nas nossas mãos. Pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de escolher de novo. Dessa vez, vamos escolher melhor. Vamos escolher aceitar a proposta de Cristo Jesus, o servo do Senhor. Vamos aceitar a salvação que advém da morte dele na cruz do Calvário e ao mesmo tempo a restituição que ele quer fazer. Um planeta onde já não haverá mais dor, nem sofrimento e nem morte. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a escolher melhor do que nossos pais Adão e Eva escolheram. Obrigado, Senhor, pelo direito de escolha, pelo livre-arbítrio. Ficamos tristes ao perceber que nossos pais Adão e Eva escolheram mal, mas dê-nos a força necessária para escolhermos melhor que eles. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?